A paz do Senhor, meus amados irmãos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, nós estamos aqui em mais uma pré-aula. E essa pré-aula, meus amados irmãos, promete, hein? Nós vamos estar falando sobre a lição de número 9, onde se trata Mateus capítulo 19 e o capítulo de número 20, acerca do divórcio. Jesus vai estar agora tocando nesse assunto e nós estamos aqui com a participação especial do nosso irmão Will Klein. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. E agora a pergunta que não quer calar. Divórcio, pode ou não pode? Qual é a visão de Deus sobre esse assunto? A paz do Senhor, pastor Igor, a paz do Senhor, meus queridos irmãos, uma satisfação poder estar aqui contribuindo com esse projeto da Escola Bíblica Dominical. E, de fato, o tema de hoje é um tema bem intrigante, onde falar sobre divórcio não é uma tarefa simples. Jesus ele vai dar a sua instrução a respeito do divórcio. No capítulo 19 de Mateus, interessante que os fariseus chegam diante de Cristo e fazem uma pergunta um pouco capciosa em relação ao divórcio. E eles estavam tentando colocar Jesus em saia justa, vamos dizer assim. Qual a ideia? No período, para a gente entender melhor, no período ali onde Jesus estava, existiam 3 escolas, pelo menos, de rabinos, pastor Igor. Tinha a escola de Hillel, que ele era um progressista liberal. Tinha a escola de Shammai, ou Shammai, e tinha a escola de Akiva. E aí, o que é que essas escolas têm a ver com essa pergunta? Porque os fariseus perguntam a Cristo sobre o divórcio, e na escola de Hillel, eles entendiam que o divórcio poderia se dar por qualquer motivo. Um exemplo, a esposa deixou queimar o arroz, poderia divorciar, dar carta de divórcio. A esposa, se fosse aqui em Belém do Pará, não colocou o açaí na geladeira, deu carta de divórcio. A escola de Shammai era uma escola mais tradicional. O divórcio só podia ser dado em caso de adultério, caso de imoralidade sexual. E a escola de Akiva já era um pouco mais, era ultraliberal, porque ele entendia que eu estou andando com a minha esposa e eu olhei para uma esposa uma mulher mais bonita do que ela, então eu posso divorciar. Então, nós vamos ter pelo menos essas 3 escolas, eram coisas banais mesmo assim, que eles estavam fazendo o casamento se tornar. E quando eles fazem a pergunta para Jesus a respeito do divórcio, Jesus ele não vai para a lei de Moisés, Jesus vai para o início de tudo. Ou seja, eles perguntam, Jesus, em outras palavras, você é da escola de Hillel, você é da escola de Shammai, você é da escola de Akiva. Jesus fala, olha, eu sou de Deus, eu sou do princípio bíblico do Pai. O que isso quer dizer? Jesus ele não apoia uma liberalidade a respeito do divórcio, ele também não se torna algo tão restrito a ponto de houve adultério, então a pessoa tem que ficar ali até o resto da sua vida, mesmo não conseguindo e coisas do tipo. Não, Jesus ele fala, olha, no princípio, Gênesis capítulo 2, no princípio, o que é que vocês entendem aí de Bíblia? O que é que vocês, fariseus, o que é que vocês compreendem a respeito de Bíblia? Porque no princípio não era assim. No princípio, Deus disse para homem deixar seu pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ali eles vão tornar-se uma só carne. E a partir daí, nós vamos então instituir o casamento, que é uma instituição divina. A primeira instituição ali de Deus é o casamento, ali a família vai se iniciar a partir disso aí. E aí, quando o texto faz esta pergunta a respeito de que o divórcio pode ou não pode, a Bíblia ela é bem clara em que sentido? Quando houver adultério, pode. 1 Coríntios capítulo 7, quando houver abandono, pode. Agora, Deus, ele não ordena o divórcio, porque em Malaquias capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio é uma quebra de aliança, e Deus não quebra as suas alianças. O homem quebra, pastor Igor, a sua aliança, mas Deus não quebra a sua aliança. Logo, o divórcio é odiado por Deus, mas Deus permite por causa da dureza do coração. No capítulo anterior, capítulo 18, a Bíblia vai apresentar que essa dureza de coração é a falta de perdão. Ou seja, houve traição, houve
qualquer situação que seja, o que é que Deus nos aconselha? Perdoe. É tarefa fácil? Com certeza não. Mas Ele nos manda, nos ordena a perdoar. Porém, por causa da dureza do coração, Ele abre essa possibilidade de divorciar. Dando continuidade à nossa pré-aula, nós vamos perceber que a partir do verso 10, Jesus vai falar sobre a solidez do casamento. O que a gente pode entender um pouco mais sobre isso, meu amado? E também sobre a relação dos solteiros. A partir do verso 12, Jesus vai falar sobre eles. O que Jesus tem para essa classe? Muito bem, pastor Igor. Em relação a essa solidez do casamento, algo interessante que eu gostaria de destacar é que o grande teólogo Hernandes Dias Lopes, ele traz 4 pilares para o casamento, para existir essa solidez. E baseado em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus fala a respeito do casamento, deixa homem, pai e mãe, vai unir-se ali a sua mulher e tornar-se-ão uma só carne, ele apresenta 4 pilares do casamento. Primeiro, que o casamento ele é heterossexual, homem e mulher. O segundo pilar, que ele é monogâmico, ou seja, homem e mulher, não homem e mulheres. A propósito, no último mandamento do Decálogo, no Monte Sinai, Deus diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não as mulheres. Então, o casamento ele é monogâmico. Um homem não podendo ter várias mulheres, nem uma mulher podendo ter vários homens. O casamento também ele é monossomático. Isso quer dizer que o homem vai unir-se à sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. E o casamento ele é indissolúvel, ou seja, aquilo que Deus uniu, não é o pastor que separa, não é o juiz que separa, não é um conselheiro que separa. O que Deus uniu não separa o homem. E dentro dessa solidez do casamento, algo muito interessante é que o jovem que ele ainda não é casado, nem todos terão esse ministério do casamento. No texto mesmo de Mateus, no capítulo 19, Cristo vai falar que uns nascem eunucos, ou seja, eles não vão ter o desejo pelo casamento, não vão ter o desejo de se unir. A propósito, essa união é um mistério de Deus. O casamento é um mistério de Deus. Nós vamos observar que hoje praticamente 50% das pessoas que se casam, elas estão se divorciando. 70% das pessoas que casam novamente, têm um segundo casamento, depois de 10 anos elas se divorciam. E essas 70% das pessoas que foram para um segundo casamento, depois de um tempo percebem que o segundo casamento foi pior do que o primeiro. Então, o problema não está no casamento, mas em resolver os problemas que existem no casamento. Porque o casamento, ele vai existir vários problemas, várias situações que precisa haver acordo. Já diz uma sexóloga que o relacionamento é a arte de fazer acordo. Então, deve haver essa conversa, esse diálogo. E aí, nem todos estarão aptos para viver uma vida a dois. Tem aqueles que não têm essa pretensão, não vão viver, vão, como disse, esse ministério. Vai ter aqueles que foram castrados, mesmo por homens, que existem na história alguns casos, e aqueles que resolveram não se casar, tornaram-se eunucos por causa do ministério. Um exemplo muito claro é o apóstolo Paulo, quando ele não resolveu se casar para dedicar-se um tempo maior para servir a Deus. Então, a solidez do casamento ela deve estar baseada nesses 4 pilares, aonde nem todos vão ter esse ministério a seguir, e o celibato ali, essa escolha, esse eunuco, onde Cristo vai falar, ele deve ser, sim, algo que pode ser escolhido. Eu posso escolher não casar, eu escolhi casar, mas eu posso escolher não casar, e quando eu escolho não casar, eu devo ter um propósito, ter mais tempo para servir a Deus.
Paulo, ele foi para missões, aonde talvez, se a família estivesse junto com ele, passaria por algumas dificuldades. Como ele era solteiro, ele tinha maior possibilidade de ir para lugares com mais difícil acesso para pregar o Evangelho de Deus. Para nós estarmos no caminho do encerramento da nossa pré-aula, nós vamos agora para o finalzinho do capítulo 19, mais precisamente ali no versículo 16, e o capítulo 20, falando sobre o relacionamento do judeu com a riqueza. E no capítulo 19 nós vemos um jovem rico se apresentando diante de Jesus, o questionando, uma espécie de entrevista, perguntando o que era necessário para que ele entrasse no reino dos céus. Posteriormente nós vemos Jesus o respondendo e encerrando essa fala com uma parábola, falando a parábola ali dos trabalhadores na vinha. O que a gente pode entender sobre essa mensagem de Jesus relacionada às riquezas? Muito bem. Em relação a este jovem rico, algo muito interessante a destacar é que ele chega diante de Jesus com uma dúvida, e essa dúvida é a respeito da sua salvação. E ele pergunta, para Cristo o que ele deveria fazer, porque ele já fazia, ao seu ponto de vista, tudo para ser salvo. E aí Cristo, nesse momento, ele apresenta um dos pilares importantíssimos a respeito da salvação, que a salvação não é por mérito, não é porque eu faço boas obras, mas a salvação é graça, graça de Deus, graça de Jesus Cristo que nos alcançou, e graça é favor imerecido. Logo, o jovem, ele faz a pergunta para Jesus, e Jesus responde uma pergunta que deixou triste e foi embora, porque Jesus falou para ele, olha, vende tudo o que você tem, e ao vender, ao dar aos pobres, entregar aos pobres tudo o que você tem, você me segue. Quando o capítulo 18 e 19, Jesus Cristo, ele resume ali o 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º mandamento, só nesse capítulo 18 e 19. Então, o jovem estava dizendo praticamente que ele cumpria os mandamentos, mas ele estava esquecendo o principal de todos, que era amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, nesse princípio de amar a Deus sobre todas as coisas, o jovem ele não estava amando, estava desejando mais a riqueza e por isso foi respondida a sua pergunta por Jesus Cristo de uma forma que ele não esperava. E aí a grande questão talvez hoje então não posso ser rico, para eu ser salvo preciso ser um crente pobre, um crente que passa por dificuldades, e na verdade não. A Bíblia vai nos apresentar ali muitos homens que tiveram riquezas, Abraão, José de Arimateia, homens que tinham posses. Então o problema não é o dinheiro. A Bíblia vai nos dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida passa a ser o meu Deus. Então buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Muito obrigado, meus amados irmãos. Essa foi a nossa pré-aula do Culto da Família com Escola Dominical. Não esqueça de curtir este vídeo, de você comentar, de você também compartilhar com seus amigos, com a sua igreja, e tenha certeza que ele vai ser muito edificante para cada um dos nossos ouvintes. Nós queremos também apresentar o nosso trabalho aqui do Programa de Educação Cristã Continuada, em parceria com a Assembleia de Deus em Belém, para o Culto da Família com Escola Dominical. Nós temos revista para a classe dos jovens e adultos, nós também temos revista para a classe dos adolescentes e o roteiro de célula para também estar te auxiliando nos seus cultos domésticos, na sua célula missionária, na sua célula familiar. Não deixe de adquirir esses instrumentos que tenho certeza que vão ser ferramentas fundamentais para a edificação da sua família, da sua casa. Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana. No mais, a paz do Senhor, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.